Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Mais uma vez digo, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. E nós agradecemos. Jesus, muito obrigado. Queremos te alegrar, engrandecer o Senhor. Pai, fale conosco. Pede, Senhor, fala comigo. Abre o meu entendimento. Me dá, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu estou aqui para te servir, estou aqui para te ouvir, para desfrutar das tuas bênçãos, pois reconheço que só o Senhor é Deus. Levanta as mãos e diz: Jesus, eu reconheço que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga: Jesus, muito obrigado. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Tremendo. Glória a Deus, meninos, meninas. Vamos sentar, irmãos. Jesus é tremendo. Vamos sentar? Amém, Jesus. Povo de Deus, o nosso assunto não é muito comum nos nossos dias, não, tá? Vamos a uma realidade. O temor do Senhor. Nós temos contemplado, né? O Senhor Deus tem mostrado que o temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, aí surgem as perguntas, as interrogações, mas eu tenho que ter medo de Deus? Não, medo de Deus de jeito nenhum. Se você é filho, você tem que se sentir amado por Ele. Mas tem que ter, sim, irmãos, o respeito total por aquilo que Ele diz. Qual foi o problema de Adão, irmãos? Foi passar por cima da palavra de Deus. Literalmente passar por cima. Deus entregou tudo nas mãos dele. Somente uma árvore, só uma, lá no meio do jardim. E Deus disse para Adão: ó, dessa não comerás. No dia em que você comer, no dia em que comer, morrereis. Ou seja, morte espiritual. Acabou Deus na vida de Adão. A falta do respeito à palavra de Deus é exatamente isso. É a falta do temor. Ou seja, eu não me importo com o que Deus fala. Eu entendo o que Ele fala e eu não levo a sério. Mas espera aí, quem é Deus então? Essa é a questão, irmãos. Só há um Deus e nós sabemos, né? Um Deus, um único Deus. E Ele criou todas as coisas com a sua palavra, com palavras. Então vamos aqui recordar. O Evangelho de João diz: no princípio era o verbo. Verbo é palavra. E o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra era Deus. E o verbo se fez carne. Esteve aqui na terra. O João do Evangelho que escreveu, e isso ele se habitou entre nós. Ou seja, nós vimos Jesus, o verbo encarnado. Nós não vimos. Eu não vi, você não viu. Mas nós temos a certeza que ele esteve aqui na terra. Dividiu os tempos. A realidade. Agora, irmãos, pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Todas. Deus criou a natureza, Deus criou tudo. Criou o planeta, criou o universo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E aí o Senhor Deus começou a dar forma, a criar as coisas. E como Ele criou? Com a palavra. Então, a princípio, a que conclusão já podemos chegar até aqui? Pois é, irmãos. Se o verbo era Deus e se fez carne, se pela palavra, que é o verbo, a palavra, todas as coisas passaram a existir, então se uma pessoa diz: eu aceito Jesus, Jesus é a palavra, e a pessoa não leva a palavra a sério, não respeita a palavra, não se submete à palavra, essa é a questão. Então, quando um cristão, irmãos, passa por cima da palavra de Deus, literalmente, propositalmente, ou seja, Deus me manda fazer isso, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. Misericórdia. O mundo vai entender a obediência à palavra de Deus, mas de jeito nenhum.
Quantos desigrejados, quantos desviados, quantos atacandos que seguem a palavra. Agora, irmãos, cada um é um. Então vamos entender bem o temor do Senhor. Deus não está dizendo, eu quero que você tenha medo de mim. Deus está nos mostrando, irmãos, que pela palavra todas as coisas passaram a existir. Meu Deus, que poder é esse? Poder absoluto. Então a maior afronta a Deus é saber o que Ele fala, se é um mandamento, se é uma lei, e passar por cima. Meu Pai. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 5. Só um versículo nós vamos ver nesse capítulo. A princípio, em Deuteronômio, será só um. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem lê comigo? Vamos juntos? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Eita! Que coisa tremenda, gente. Pois é. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, irmãos, passados 3 meses, o Senhor Deus logo instituiu leis, suas leis, leis de Deus para eles. Por quê? Bom, então vamos aqui. Israel, vocês são meu povo. Segue o raciocínio de Deus. A mente de Deus. Israel, vocês são meu povo. Então eu quero vocês debaixo da minha cobertura, abençoados. Eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas vocês vão me obedecer, vão me respeitar. Então eu vou estabelecer as normas para vocês. As regras para vocês. Mandamentos, estatutos, juízos. E assim foi. Quem disse que eles obedeciam? Você vê a forma como o Espírito Santo fala aqui. Quem lembra do bezerro de ouro? Quem sabe? Quem sabe, por favor, levanta a mão e faz assim, igreja. Pois é. Uma das coisas que Deus falou logo de imediato, quando instituiu as leis para eles, foi: vocês não vão fazer imagem de escultura para vocês, não vão se dobrar diante das esculturas, vocês não vão conversar com uma imagem. Quem disse que eles obedeceram? Fabricaram o bezerro de ouro. Muito bem. Quantos mandamentos simples da palavra, muitas vezes, irmãos, o cristão, passa por cima e não atenta. Que isso? Pois é, irmãos. O temor a Deus, ele é cultivado no coração. É uma escolha. Lembra do rei Davi? Um dos primeiros versículos sobre temor a Deus que eu trouxe aqui foi aquela oração que Davi fez quando ele pediu a Deus que fizesse com que ele andasse nos caminhos, nos seus caminhos. Senhor, faz-me andar nos teus caminhos. Depois ele disse: une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, se dentro de mim houver o respeito ao Senhor, eu sei que eu vou agradar ao Senhor. Eu não vou fazer pirraça com o Senhor. Eu não vou passar por cima da tua palavra. A questão, irmãos, é que muitas vezes não se atenta para a palavra grandeza é pequena para expressar a imensurável glória de Deus. Você vê que pela palavra ele criou todos os anjos, que são, para nós não temos na Bíblia um número exato de anjos. Deus usa expressões sobrenaturais como miríades e miríades, ou seja, são multidões e multidões. E eles não se reproduzem. Deus criou cada um pela sua palavra. Deus criou o universo com a sua palavra. Deus criou as espécies. O Evangelho de João, no seu encerramento,
Ele diz que se tudo que Jesus Cristo fez e falou fosse escrito, não caberiam livros neste planeta. Quem já leu isso, por favor? Claro. Você olha as espécies existentes e você fica fascinado, impressionado, e você diz, meu Deus, está pensando que surgiu assim, bum, né? Como assim, bum. Não. Jesus criou cada coisinha existente, cada coisa gloriosa. Então, diz a Bíblia que tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, irmãos, é uma afronta a Deus quando um cristão entende a palavra e passa por cima. E não se submete. Foi o caso, primeiramente, de Adão. Deus entregou tudo nas mãos dele, tudo. Colocou no jardim, pomar, rios. A Bíblia fala, não é? Até ouro ali. Para que Adão queria ouro? Mas tinha tudo. Só colocou uma árvore bem no meio e disse, dessa não, desse fruto não. Ah, se as pessoas entendessem o não de Deus, irmãos. O não de Deus muitas vezes é uma imensidão de carinho, de amor. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, tem um momento que ele diz assim, não deis lugar ao diabo, ou seja, não abre espaço para o diabo. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Mas como é que eu vou entender? Aí tem o contexto, né, irmãos? Tem o contexto. Como o diabo gosta, irmãos, que o cristão despreze a palavra de Deus. O banquete de Satanás é escarnecer de Deus. É pegar o ser humano e fazer o inverso daquilo que Deus fez. Deus fez o ser humano a sua imagem, a sua semelhança, e o diabo pega uma pessoa e joga na sarjeta, nas drogas, e tenta fazer um homem virar mulher, enfim. Bagunçar tudo. Não, pastor, não é o diabo. Sentimentos, irmãos. Sentimentos. Olha que ele sabe trabalhar direitinho os sentimentos, viu? Mas vamos aqui. A nossa base é essa palavra aqui. Deus falando com Moisés. Quem dera que eles me ouvissem. Que eles tivessem temor, ou seja, o respeito pela minha palavra. Vamos ler de novo o versículo? Vamos lá? Vamos juntos? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Muita gente diz assim, eu fico meio perdido diante de 66 livros, eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Claro que é aos pouquinhos, irmãos. É claro que é aos pouquinhos. Vai ouvindo. Ouviu a pregação da palavra, tocou o coração, aceitou a Jesus, entendeu? Entendeu? Tá, aceitou a Jesus. Qual é o próximo passo? Não sabe? Descer as águas do batismo. Daí um mandamento. Não é bem assim. Pois é, irmãos, o problema é esse. Foi o que Deus falou com o povo de Israel, e Jesus falou. O batismo não existia no Antigo Testamento, por favor, era a circuncisão. Mas Deus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Eu estou na Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, aqui. Irmãos, olha só, essa máscara não impede você de falar e eu de te ouvir. Eu não posso ver o teu sorriso, lamentavelmente, mas eu posso te ouvir. Amém, Jesus? Então vamos lá, igreja. Irmãos, é coisa tremenda o que nós estamos ouvindo. Quando uma pessoa se converte a Cristo e entende claramente que a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando, então ela não tem mais dúvida nenhuma, eu encontrei Deus. A palavra entra no coração e sacia. A palavra de Deus enche um coração e te dá direção.
te dá segurança. Mas Deus fica observando se nós vamos respeitar aquilo que Ele diz ou se vamos simplesmente apanhar aquilo que nos interessa. O Espírito de Deus, Ele olha lá na frente, né, irmãos? Deus sabia com certeza que mais de 2000 anos depois que Ele pisasse na terra em forma de homem, que muita gente ia dizer, não é bem assim. Eu não quero ouvir esse tipo de coisa, eu quero ouvir o que eu quero, o que me dá prazer. Deixa marcadinho aqui que isso aqui é uma base tremenda. E vai comigo na segunda epístola de Timóteo, Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, no versículo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3. Vamos juntos? Porque virá, vamos juntos? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as seus desejos. Concupiscências são desejos. Porque virá tempo em que não sofrerão. Tem uma tradução que diz não suportarão a sã doutrina. Ou seja, aquilo que Deus fala. Foi o que aconteceu com Adão. Eva pegou o fruto, comeu e disse para Adão, irmãos, pelo amor de Deus, nunca confundir as coisas. E tem gente que só a misericórdia de Deus fazia assim, o problema dele foi ter dormido com a Eva e ter tido, pelo amor de Deus, Deus fez o casamento deles. Deus entregou um ao outro. Deus mandou que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Deus colocou uma árvore no meio do jardim e disse, comam de todas as árvores e de tudo que é aqui, mas dessa não comam. Ali, aquela árvore era o não de Deus. Aquela árvore era o não de Deus. Quantas vezes o Senhor Deus diz, não é? Não para isso, não para aquilo. Diz, filho, honra teu pai. O filho não honra o pai. Ele não respeita aquela determinação de Deus. Quantas vezes um cristão escuta, marido, ame a sua mulher. Ele diz, não sinto. Amar não é por sentimento, é por escolha. Amor é doação de vida. A verdadeira prova de amor, Deus entregou ao mundo, dando o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então muita gente, irmãos, passa por cima da palavra, depois não entende, não sabe por que as coisas não melhoram, que as coisas não mudam. Então o Espírito Santo diz que o temor do Senhor, ele é só o princípio da sabedoria. Então o temor não é medo de Deus, é preciso que haja uma confiança em Deus de filho, filha para com o pai. Mas é preciso temer sim, irmãos. Ter o coração tão firmado na palavra e ter medo sim de passar por cima da palavra propositalmente. Foi o que Adão e Eva fizeram. O que saiu da boca de Deus não voltaria para Deus sem resposta. Ele é Deus. É preciso conhecê-lo. Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Ou seja, a morte espiritual acabou. Acabou com eles. Se afastaram, foram afastados. Se separou. Então Deus diz isso do começo ao fim, irmãos. Muita gente diz assim, mas não é tão fácil obedecer a palavra. Quantas vezes a gente escuta isso? Tem gente que tem dificuldade para isso, dificuldade para aquilo, dificuldade para aquilo outro. Então vamos lá. A gente fala muito da fé de Abraão, não fala? Falamos muito, sempre se fala, volta e meia se fala da fé, mas que fé extraordinária. Não olhou para o seu corpo amortecido, não viu dificuldade.
As coisas não aconteciam, entrava ano, saía ano e nada acontecia, e entra ano e sai ano e nada acontece, e entra ano e... Mas o que poucas vezes se atenta bem é para a submissão de Abraão quando Deus falava com ele. O Senhor Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da parentela. Deus não manda ninguém abandonar a família, é um entendimento. Ele tinha que sair daquele meio, literalmente, viciante, de idolatria, de coisas que a sociedade gosta, mas que aborreciam a Deus. A sociedade gostava, sempre foi assim. E Deus disse: Abraão, sai desse meio. Vai lá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não pensou duas vezes, não questionou Deus. Agora, uma coisa interessantíssima, irmãos. Abraão foi o primeiro dizimista da face da terra. Aí você vai dizer assim: mas vamos falar de dízimo? Vamos falar, irmãos, de Jesus Cristo. Como pode Abraão, sem ter uma Bíblia, sem ter uma lei escrita, positivada, separar a 10ª parte de tudo e entregar na mão de um sacerdote que aparece na frente dele? Que isso, pastora? Vai comigo aqui na carta aos Hebreus. Sem comichão nos ouvidos, amém, igreja? O amém está fraco, hein? Pessoal de casa ouvindo isso, misericórdia. Um amém fraquinho. Sem comichão nos ouvidos? Ah, melhorou. Carta aos Hebreus, capítulo 7. O que diz o título do capítulo 7? Você estava pertinho, é só voltar um pouquinho as páginas. Estávamos lá em Timóteo. Então, Carta aos Hebreus, capítulo 7. O título diz: o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de quem? Interessante, né, irmãos? Muita gente, irmão, se converte e tem um pensamento cristalizado que Jesus Cristo só existe há 2020 anos, quando nasceu como menino aqui na terra. Se Jesus é a palavra de Deus, a palavra é o verbo e palavra são a mesma coisa. Se a palavra criou todas as coisas existentes, e a palavra é Jesus e era Jesus, então antes do menino nascer, Jesus sempre existiu. O que tem a ver Jesus com Abraão? O que tem? Então vamos ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o quê? O dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o quê? Dá uma paradinha. Esse contexto de Melquisedeque nos fala alguma coisa? Mas quem é esse sacerdote que aparece? Ele vai ao encontro de Abraão. Ele vai ao encontro de Abraão. Rei de justiça? Quem veio à terra para fazer a justiça pelo que Adão fez com a humanidade? Jesus. Muito bem. Depois ele diz rei de Salém e rei de paz. Quem lembra de Isaías anunciando Jesus? Alguém aqui lembra? Isaías anunciou Jesus assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo vai estar, o principado, o poder está sobre seus ombros, representando, né, o tempo do império, ou seja, ele vai ter aquele poder sobre si, o manto, não é? Vamos lá, o principado está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem era mesmo esse sacerdote? Melquisedeque, a figura
do próprio Jesus Cristo. Ele vai ao encontro de Abraão. A figura de Jesus Cristo vai ao encontro de Abraão. Vamos lá. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o quê? Os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. E isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Dá uma paradinha. Vamos entender isso aqui. Lembra que quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você tem a bênção para abençoar todas as famílias da face da terra. Quem lembra disso? Melquisedeque vai e abençoa Abraão. Melquisedeque era a figura de Cristo. Quem desceu do céu trazendo as bênçãos de Deus? Quem desceu do céu trazendo salvação? Quem desceu do céu para acabar com a raça, a obra do diabo e de todos os demônios? Jesus. Então, quando Abraão entregou o dízimo, era como se ele estivesse entregando na mão de quem? Eu acho que isso não está muito bem compreendido por aqui não, né? Então, eu vou parar no versículo 6 e nós vamos ler o título de novo. Vamos lá? O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Jesus não muda, irmãos. Quando o cristão diz assim, o dízimo é do Antigo Testamento, não é do Novo. Por que está aqui na carta aos Hebreus? Pastor, mas está contando o caso de Abraão. Será? Então não é para hoje. Então vamos ler aqui o versículo 7 e 8. Vamos juntos? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Versículo 8. E aqui tomam dízimos homens. Aqui certamente tomam dízimos o quê? Dá uma paradinha. Mas que homens são esses que morrem? Pois é, irmãos. Os que fazem a obra de Deus. Tomam o dízimo. Tá bom. Ali, porém, aquele o quê? Quem é que ressuscitou e vive para sempre? Então, quando um dízimo é entregue, ele está perto. Não só está perto. Ele é quem recebe. Mas como se Jesus não bota a mão em dinheiro? Irmãos, a falta do entendimento das coisas de Deus tem atrapalhado muita gente boa. Escuta, se eu disser para você que o arroz que vai na tua mesa, ele é espiritual, você acredita? Não, pastor, ele não pode ser espiritual. Quem foi que criou? Quem foi que criou? Eu queria ouvir. Quem foi que criou o feijãozinho? Deus determinou a existência dos vegetais, dos cereais, dos minerais, dos animais. Então as coisas não são espirituais. Dinheiro é espiritual. Mas o dinheiro só responde pelas coisas da terra. É mesmo? O dinheiro pode trazer a bênção, pode trazer muita maldição. Quantas pessoas lutam para conquistar um bem como um carro de luxo e acabam com a vida dentro do próprio carro? Por quê? Porque Jesus não guardou. E por que ele não guardou? Porque ele não era o Senhor. Porque a fé não estava nele. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Tudo na nossa vida, irmãos, tem que estar debaixo do domínio de Jesus, dos olhos de Deus, do controle de Deus. Então, irmãos, o problema do ser humano é não ouvir a palavra de Deus, não reconhecer Jesus, não aceitar Jesus. E o problema do cristão é passar por cima da palavra. Esse é o problema mais grave. É quando o cristão diz, não é bem assim, mas está escrito. Por que Deus vem falar de dízimo na carta aos Hebreus, Novo Testamento? Por que diz que esse sacerdote era a figura de Cristo? E que Jesus Cristo é um sacerdote eterno. Ele não é apenas o sacerdote, ele é o sumo sacerdote da eternidade.
Não há respeito para com ele? Ah, mas ele não precisa de dinheiro. A obra dele aqui na terra, sim. Como é que se vai pregar o evangelho? Como é que o povo de Deus vai congregar? Como é que o povo de Deus vai aprender, vai ouvir? Então, irmãos, a falta de temor a Deus. E o triste, irmãos, é que é um fazendo a cabeça do outro, né? Vocês vejam os desigrejados, os desviados e os inflamados dentro das igrejas, que começam e gostam de ouvir aquilo que lhes agrada. Então deixa eu mostrar para vocês que sempre foi assim, lamentavelmente. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículo de número 60. Nós vamos ler aqui os 60 e os 61, vamos juntos? Muitos, pois, todos achamos? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram. O que eles disseram mesmo? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Irmãos, quanta gente vive escandalizada com dízimo? Quanta gente se escandaliza com a palavra santificação. Ah, não é bem assim, poxa. A gente está aqui na terra, a gente vive em sociedade, a gente está num corpo de carne. Ah, porque a gente isso, a gente porque isso, porque aquilo. Muitos dos seus discípulos, muitos. Agora veja que coisa interessante. Aí nós damos um salto lá para o versículo 66. Então vamos juntos. Aqui mesmo. João 8, João 6, 66. Vamos juntos? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eita! Não foram poucos, irmãos. Muita gente, quando ouve, muitos que aceitam a Jesus, irmãos, quando aceitam a Jesus, ficam numa alegria tremenda, porque o Evangelho te dá paz. A primeira coisa que acontece, a pessoa sente paz. É algo sobrenatural. Logo vem uma mudança de visão da vida. Mas quando os mandamentos começam, sabe aquela pessoa que arrebentou contigo desde a infância, que te maltratou, que abusou de você, fez e aconteceu? Você vai ter que liberar perdão. Esse ódio que você tem no coração vai impedir as bênçãos de Deus na tua vida. Ah, não, meu caso é diferente, Deus entende. Não, mas esse mandamento é para todo mundo. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para todo mundo. Claro que Deus vai tratar cada um, mas o perdão para todo mundo. Jesus chegou a comparar com ele mesmo e disse, se vocês não perdoarem, está lá na oração se vocês não perdoarem os ofensores de vocês, o Pai Celestial também não vai perdoar os pecados de vocês. Você vê a simplicidade da oração do Pai Nosso. Tem aquele momento do perdão, dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos devem. Não está escrito na oração do Pai Nosso? Só que na prática de vida, para muita gente, não funciona. Então o discípulo disse, a multidão disse, duro é ouvir esse discurso, isso aí é duro. É duro ouvir o marido que está sendo desprezado pela esposa. E diz assim, marido, ame sua mulher. O empregado que está sendo perseguido e criticado pelo patrão. Que não sirvam apenas diante dos olhos do patrão. Olha só. Então é isso, irmãos. Então quando vem mandamentos, logo muita gente age segundo aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que a sociedade abraça.
Você pensa que Jesus correu atrás dessa multidão de discípulos? Não correu atrás. Jesus não força ninguém a nada. Jesus disse que o reino celestial é alcançado por esforço. Ou seja, é uma luta contra você mesmo. A minha carne pede isso. Que eu fique com raiva, que eu não perdoe. Mas Jesus diz, se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Jesus disse, sem santificação, ninguém verá Deus. Aí entra os mandamentos. Jesus vai perguntar para os discípulos, vocês também querem ir? O Pedro dá uma resposta muito tremenda. Olha só. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? 68, olha a resposta do Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, não existe salvação eterna sem as palavras de Deus. Estas que estão escritas na Bíblia Sagrada. O respeito à palavra é o respeito a Deus. A falta da obediência à palavra é afronta a Deus. Foi o caso de Adão. Foi o caso de Saul. Deus deu uma ordem para Saul através do profeta Samuel. Deus fala conosco através da sua palavra. Mas o que tem de gente boa por aí, irmãos, que deixa a palavra de lado. Não é bem assim, não é bem assim. E vai seguindo o que quer. Irmãos, foi o que Deus falou lá em Deuteronômio 5, 29. Deus chegou a dizer, você vê que é quase um desabafo de Deus, dizendo, quem dera que o meu povo me temesse. Ou seja, que respeitasse a minha palavra. Então não é ter medo de Deus. É ter medo sim de passar por cima da palavra de Deus e fazer o que Adão fez. Deus manda fazer isso e faz aquilo. Deus diz, não faça isso e passa por cima do não. Não tem um mandamento na Bíblia, irmãos, que seja difícil de se respeitar, de se obedecer. Abra sua Bíblia em 1 de João, agora na epístola, bem pertinho do Apocalipse. Lá no capítulo 5, na primeira epístola, no capítulo 5 da primeira epístola de João, no versículo de número 3, quem lê comigo? Fica bem pertinho do Apocalipse. Só tem a epístola de Judas, que era aquele que era irmão de Jesus, e o Apocalipse. Então, tem a primeira epístola, a segunda, a terceira, é a primeira, capítulo 5. Quem lê comigo? Porque este é o amor de Deus, que guardemos, e os seus mandamentos não são pesados. Está vendo, irmãos? Agora, difícil é a renúncia ao eu. Eu não penso assim, eu não tenho vontade de fazer isso, eu estou com vontade de fazer aquilo. Sempre foi assim. O Senhor Deus sempre sofreu essas afrontas por parte de muitos que o receberam, que o conheceram. Então, quando o cristão diz assim, não é bem assim, é a simplicidade da palavra de Deus. É difícil conquistar bênçãos de Deus? Não, simples. Claro, precisa de fé, mas o que é fé? É uma certeza. A Bíblia Sagrada diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero o que de Deus? Mas eu coloquei essas fundações, ou seja, eu ouvi a palavra, o apóstolo Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou seja, Deus vai me atender se eu levar a palavra dele a sério, se eu colocá-la no meu coração. Mas eu só creio nas bênçãos e não creio nos mandamentos. Eu quero bênçãos, mas quando Deus me dá um mandamento, eu digo que não é bem assim.
Às vezes o cristão erra em coisas mínimas, irmãos, que a olhos humanos são coisas mínimas, mas diante de Deus são grandes tropeços. Por quê? Porque é exatamente isso, passar por cima da palavra dele. Então, irmãos, gente, quando Deus falou com Josué, Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Meditar não é ficar com a cara na Bíblia, com o rosto na Bíblia. É aquilo que você recebeu de Deus, que você está entendendo, você remoer aquilo para entender bem e guardar para toda a vida. Ou seja, Deus não me permite ficar com raiva de ninguém. Então eu não posso dormir sem limpar meu coração, sem liberar perdão. Deus abomina preguiçoso. Ele diz, preguiçoso, vai ter um encontro com a formiga. Quem já leu isso? Bom, então, cansaço é uma coisa, preguiça é outra. Tem gente que é inimigo de trabalho, não tem, gente? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem dona de casa que misericórdia, né, irmãos? Caramba! Cheio do banheiro, dobra a esquina. Que isso? Vamos deixar isso para a reunião de mulheres, né? Misericórdia. Não são detalhes. Deus quer o seu povo vivendo uma vida plena, irmãos. Garantindo sua salvação eterna, mas andando com Ele. Ninguém ensina melhor do que o próprio Deus. Ninguém orienta melhor que o próprio Pai. Então a Bíblia Sagrada é a lei da nossa vida, é o manual do nosso dia a dia. É a forma que Deus quer para cada um de nós. E quando o cristão não concorda e discorda de alguma coisa, ele afronta Deus. Então isso é classificado na Bíblia como falta de temor a Deus. Antes de voltar lá para ler pela terceira vez a primeira parte que Deus falou seríssimo com o povo de Israel e fala com qualquer um, muitos cristãos dizem assim, mas acho que a minha fé é insignificante, porque Deus me escuta, não tem resposta, acho que Ele nem olha para mim. Como é que é isso? Aqui na carta aos Hebreus, voltando um pouquinho ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 13, vai aí a resposta para todas as pessoas que acham que Deus não olha, que Ele não vê, que Ele não escuta, que Ele não dá atenção. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Quem lê comigo? Quem lê comigo? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem? Resumindo, ninguém se esconde de Deus. Deus sabe quem está neste momento nos ares, literalmente no espaço. Ele sabe quem está lá. Ele sonda o coração. Ele sabe quem está trabalhando numa mina, nas profundezas da terra, lá dentro de uma escavação. Ele sabe, está diante dos olhos dele. Irmãos, a relação com Deus é simples. Então, Jesus Cristo, que andou aqui na terra como homem, ele era a palavra que sempre existiu, sempre, sempre. Quem imaginava que o Deus que criou todo esse universo e todas essas coisas que a gente vê, estava ali na pessoa de um homem? E ele morre, ressuscita, ele é morto, o sacrifício, ele ressuscita, volta para o Pai, envia o Espírito Santo, mas ele deixa aqui esta palavra, que o Espírito Santo quis que todas as pessoas que crescem nele, em Deus, seguissem.
Então, irmãos, o temor do Senhor é exatamente isso. Nós termos dentro de nós a consciência de nunca passarmos por cima da palavra. Nunca desprezar uma ordem de Deus. Nunca rejeitar a imensidão do seu amor. É nessa simplicidade que Deus quer os seus filhos. Para concluir, é tão lindo você ver que a natureza se reproduz e é viva. Né? Você pega uma sementinha de tomate, você joga lá na terra, daqui a pouco nasce aquele brotinho, cresce aquele caulezinho, joga, né, umas folhas e tal. Você tem umas abelhinhas, uns zanguinzinhos ali, uns insetos ali voando. Daqui a pouco ela dá as flores, abre, elas são polinizadas. Daqui a pouco você vai lá, tem tomatinho. Caramba, desde que saiu da boca de Deus, que Jesus criou com a palavra, o tomate continua vivinho, continua sendo tomate. Os cereais continuam, o arroz, o feijão, o trigo, e vamos lá. A vaquinha continua dando leite. O pastor é a natureza. Mas a gente atenta para isso, irmãos? Que a palavra criou e a palavra trabalha até hoje sustentando. Então, para terminar, Hebreus 1. Estamos pertinho. Grande parte do nosso estudo hoje está em Hebreus. Se não lermos o versículo 1 e o 2, vamos ficar sem contexto. Então, vamos aqui, versículos 1, 2 e 3. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Vamos juntos? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Dá uma paradinha. Quem é o Filho? Quem é Jesus? Então não saia da palavra. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Peraí. Jesus foi constituído herdeiro de tudo, então tudo está na mão dele? Olha o poder do nome dele. Por quem fez também? Então Jesus criou o mundo? Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então a palavra sustenta todas as coisas até hoje. Exatamente isso. O maior erro do cristão, irmãos, é não colocar a palavra no coração. É não falar de acordo com a palavra. Quando a palavra diz que você é uma bênção e você diz eu sou infeliz, você está dando as costas para Jesus, seguindo o caminho que o diabo quer. Que é isso? O caminho da infelicidade. Os pais que olham os filhos, que estão todos errados, nos caminhos todos errados, mas que não abrem a boca para dizer, meu filho, herança do Senhor, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles estão literalmente deixando nos caminhos que o diabo quer que andem. Que isso, pastora? A palavra criou e a palavra sustenta até hoje. Você quer bênção na sua vida? Fale como Deus fala. Se abençoe e nunca se amaldiçoe. Nunca duvide das suas orações, porque não há uma criatura encoberta diante de Deus. Amém, igreja? E eu não posso encerrar sem ler pela terceira vez Deuteronômio 5:29. Vamos então? Tremenda essa palavra. Vamos juntos? Você não deixou marcado, mas eu disse, vamos lá? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Que coisa tremenda, irmãos. Deus não quer uma desgraça, um sofrimento na vida dos filhos, nem dos teus filhos, ou seja, da tua descendência. Você diz obrigado, Jesus? Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Curva a sua fronte. Pai, é lindo. É tremendo, Senhor.
Oh, meu Pai. Oh, Santo Espírito. Tudo tão simples, Senhor. Como é gostoso estudar a Tua palavra, entender. Pai, Pai, e a Tua palavra nos foi dada, nos foi trazida. Palavra que criou este universo, que até hoje sustenta todas as coisas. Pai, como é feliz aquele que Te ouve. Senhor, que o Senhor encontre o nosso coração perfeito, na simplicidade, Senhor. Como o rei Davi, Senhor, une o meu coração ao temor do Teu nome. Pai, o Senhor quer que os filhos glorifiquem o Senhor diante de todos, para que o mundo saiba que o Senhor é o mesmo. O Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é o mesmo galardoador, recompensador. Pai, muito obrigado. Senhor, nós Te agradecemos de todo o coração, porque recebemos o maior presente que a humanidade poderia receber, Jesus, e o Senhor nos deu. Pai, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?